Boa noite a todos. Pode tomar os seus assentos. Para mim é, mais uma vez, um motivo de muita alegria, é uma satisfação imensa poder estar aqui, poder trazer a mensagem aqui hoje. A pastora estava orando ali por mim, eu estava me lembrando, é verdade, já fazem 16 anos, né, que a gente conhece o pastor, a pastora. Isso aqui, com toda a sinceridade do mundo, eu me sinto em casa mesmo aqui. Aqui para mim é o meu lar também. E quando eu recebi o convite do pastor de poder estar vindo aqui e trazer uma mensagem, imediatamente eu já comecei a pedir a Deus, meu Deus, eu ando um pouco, eu vou tirar aqui só para não me atrapalhar, eu derrubar. Eu falei, meu Deus, eu só quero ser mais uma vez um instrumento do Senhor lá naquela igreja, na Igreja Batista Betel. E eu só quero ser usado, eu não estou aqui para me exibir, eu não estou aqui para me aparecer. Sinceramente, pela vontade do meu coração, da minha carne, eu não estaria aqui. Aquela resistência de, trazer a mensagem, de pregar, tenho que preparar. E toda vez isso é uma coisa que incomoda. Graças a Deus eu falo que a gente desde pequeno, e eu pretendo fazer isso com meus filhos também, foi treinado pela minha mãe, então a gente não tem muito problema com o microfone. Mas não ter problema com o microfone não significa que a mensagem aparece. E uma vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: preparar uma mensagem, se você se dedicar um pouco, se você tiver uma biblioteca legal, souber fazer uma pesquisa na internet, não é tão difícil. Isso não é um grande problema. Um grande problema é você trazer uma mensagem com um cunho espiritual. É você trazer a presença do Senhor. Isso é difícil. Se fosse só para falar bonito ou para falar alguma coisa difícil, eu podia trazer um professor aqui. O pastor podia convidar um professor. Um professor qualquer. Fala sobre Deus lá, fala sobre criação, fala sobre... E não é essa a ideia. O propósito é que a vida de vocês e a minha, claro, também que estou pregando aqui, seja edificada através da palavra. Então não é só uma questão de conteúdo. Conteúdo é importante? É. Mas nós também precisamos que a presença de Deus esteja aqui. E essa é a minha oração hoje. Meu Deus, que eu, como filho teu, seja usado, seja um instrumento, e que eu possa edificar de alguma forma, ainda que seja a vida de uma pessoa aqui, que já vale todo o esforço. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com vocês? É aí que a gente começa a pensar. E eu acho que essa abertura já começa a embasar um pouco da mensagem. Deus tocou no meu coração e eu venho preparando essa mensagem, edificando e melhorando ela, trabalhando em cima dela sobre fé, que é algo que eu gosto de falar muito. Eu fui apresentado a fé no conceito que eu vou passar aqui muito cedo pela minha mãe. Eu aprendi sobre fé desde criança, desde muito novo eu já aprendi sobre fé, o que é fé, haja com fé, a fé. Então isso para mim não é tão difícil. Mas aqui eu consegui me aprofundar um pouco mais. Sempre que a gente fala em fé, eu vou ler aqui enquanto vai aparecendo aí. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então acho que assim, sempre que a gente pensa em fé, a primeira coisa que vem à mente é isso. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então a gente acaba às vezes até repetindo isso de forma meio automática, sem realmente parar e analisar sobre fé de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais cuidadosa. Porque o que eu quero dizer hoje aqui é que o elemento central da nossa relação com Deus é a fé. E vocês vão entender isso. Olha só. Muito mais do que isso, esse conceito simplesmente solto que a gente traz às vezes, sem pensar e estudar um pouco mais sobre isso. A gente tem uma referência em Abacuque 2,4, em Romanos 1,17, não precisa nem abrir, porque uma passagem que tem vários trechos na Bíblia, mas que diz assim, que o justo viverá pela fé. E aí me incomodou. Eu falei, peraí, fé para mim, certeza das coisas que não se veem, dos fatos e tal. Tudo bem, esse conceito eu tinha. Mas e quando a gente ouve que o justo viverá pela fé? Parece que é uma coisa
um pouco ou bastante mais profundo. Parece que a gente vai mais longe do que só aquele conceito de que eu tenho fé, fé é isso, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé nisso. O justo viverá pela fé. Eu volto a repetir, essa passagem ela é citada aqui 3 vezes no Novo Testamento, Romanos, Gálatas, Hebreus. E acho que para a gente começar já a entender isso, a gente precisa parar de acreditar, como cristãos, que nós precisamos da fé só para entrar no reino de Deus. Parar de ter esse conceito de que o justo viverá pela fé e não se converterá pela fé. E às vezes a gente volta assim àquele início da nossa conversão, foi pela fé. Nós somos convertidos pela fé. Pela fé, nós tivemos fé e convertidos fomos. Eu não estou tratando aqui só de conversão. O justo, nós, quem são os justos? Vocês, nós somos os justos. Nós vivemos pela fé. E essa mensagem vai te provocar e te incomodar a tentar edificar um pouco mais a tua fé. O que exatamente significa viver pela fé? O que é o justo viverá pela fé? Talvez não, eu acho que eu tenho certeza que a melhor explicação da finalidade da fé está na primeira carta do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro 1, e a gente vai ler daí, 1 Pedro 1, 7 ao 9. Essa é a melhor explicação para isso que eu vou passar aqui, antes de eu entregar o conceito. Uma vez confirmado o valor da nossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. O fim da nossa fé é a salvação. Inclusive no meu esboço está bem destacado aqui, ou seja, a finalidade, o resultado final, o propósito desse conceito de fé é a nossa salvação. É por meio dela que nós, como cristãos, cremos e nos relacionamos com Deus, mesmo sem vê-lo. E não é uma simples crença. Eu falo que quando nós oramos, e todos aqui vão confirmar isso, que eu sei que todos aqui já estão bem convertidos, quando nós oramos, nós não... Será que Deus está nos ouvindo? Eu tenho certeza que quando você fecha os seus olhos e pede algo para Deus, e ora, e conversa com Deus, ou então de olho aberto dirigindo, como eu às vezes costumo fazer, ou tomando banho, seja onde for, em todo momento, você não duvida, você tem certeza que Deus está te ouvindo. Isso é sério, porque não é uma crença cega, não é uma crença louca, uma crença desestruturada, não. É uma verdadeira crença de que quando você ora e fala, meu Deus, eu venho a ti, você tem certeza que Ele está te ouvindo. Eu não estou falando de resposta de oração, isso seria outra mensagem. Resposta de oração sobre o que você está pedindo, corrigir a tua oração, você pede bobeira. Pra vocês terem ideia, eu orei para gêmeos quando minha esposa ficou grávida. Depois que nasceu o Josué, eu falei, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Eu queria 2 de uma vez, não estou dando conta de um. Brincadeira à parte, mas eu lembro de orar para isso. E aí eu falei, meu Deus, quando a gente descobriu a gravidez, agora ela está grávida de novo, com alegria, vai vir mais um aí, vai se chamar Jacó agora. Mas quando a gente descobriu a gravidez a primeira vez, tá grávida e tal, eu orei e falei, meu Deus, em nome de Jesus, vai vir gêmeos, vai ser legal e tal. E depois que o Josué veio, no primeiro mês, eu falei, nossa, eu não sabia para que eu estava orando. Então, assim, não é disso que eu estou falando, de corrigir oração, de que tipo de oração, nada disso. Eu só estou dizendo que você, quando você ora, você não duvida, você não fica meio incerto, você tem certeza que Deus está te ouvindo. Tá? Agora um conceito muito sério e muito importante. Como adquirir fé? E isso às vezes a gente não para pensar. A fé não é um presente, não é um negócio que vem embrulhado assim num pacotinho, tudo, e Deus, fé para você, fé para você, fé para você. Não é isso. Fé não vem dessa forma. Fé não cai do céu, fé não dá em árvore, fé não vem de repente, só porque você veio na igreja, de repente, pum, fé na sua vida. Em tudo que você quiser,
em tudo que você quiser. Quando você está falando sobre fé, você tem que pensar que ela é um dom de Deus. A fé como dom de Deus é concedido quando você ouve a palavra de Deus. Hoje, vocês estão recebendo mais fé aqui. Hoje, a fé de vocês aqui está sendo acrescentada. Vocês saíram da sua casa. Aqui de manhã, aqui no início da mensagem do louvor foi falado. Você deixou de estar na sua casa, você deixou de estar de repente coberto, você deixou tua família, você deixou o frio, não te incomodou, não te atrapalhou. Esse é um ato de fé de vir aqui. Mas você estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, significa que você está aumentando a sua fé. Você está recebendo mais fé. E é assim que você adquire fé. Não é porque você se converteu e pronto, é automático você tem fé. É porque você está aqui, é porque você está ouvindo a palavra de Deus. E claro, crendo e acreditando que ela funciona. Agora olha só. De sorte que a fé é pelo ouvir, em Romanos 10, 17. E o ouvir pela palavra de Deus. Então o que nós temos aqui? Que ouvir a palavra de Deus. Isso é um ponto importante sobre a gente edificar a nossa fé. Porque às vezes a gente esquece disso por causa do dia a dia. Eu não vou perguntar e não vou pedir para levantar a mão, não é a ideia constranger. Mas eu quero te fazer pensar um pouco mais sobre as suas leituras bíblicas. Isso é importante. O nosso manual, a palavra de Deus, ela está toda escrita. Ela está na Bíblia. Hoje ela está no seu celular, ela está no seu computador, ela está na Bíblia física, na sua casa, eu tenho certeza, na sua mão. Você está fazendo uso disso? Você está lendo? Você tem esse compromisso? Eu tenho um compromisso diário, eu tenho um plano diário que eu sigo de leitura anual. Eu acredito que na vida de nós cristãos, principalmente nós, um fator assim, de suma importância é que você faça e pratique a leitura bíblica diária. É fácil? Não é. Claro que não. Acho que é fácil para mim? Porque você já, depois que você desenvolve esse hábito, é verdade, se torna mais fácil. Mas sempre vão haver barreiras para você ler a Bíblia. Você vai estar cansado, você não vai achar a tua Bíblia, o horário não está legal, você esqueceu, aí você esqueceu ontem, deixa para lá hoje também, porque daí deixa para lá amanhã e depois você lê, e outra hora você lê, e depois você já é domingo, aí você vai na igreja e você não abre a Bíblia. Você precisa, a gente precisa, eu falo que a gente tem que ter ações realmente práticas e conscientes, de parar e dizer, eu vou ler a Bíblia. Tem que ser algo que você tome a decisão de fazer. Não vai brotar de repente uma vontade, nossa, sabe que eu estou com uma coceira, uma vontade de ler a Bíblia, isso não vai acontecer. Não adianta, não é assim. Talvez, ouvindo a mensagem, talvez você venha aqui hoje, isso te motiva, essa é a intenção, talvez dá um start. Poxa, recebi a mensagem, entendi, é verdade, o André falou lá, tem razão, eu tenho que tomar cuidado com isso e retomar minhas leituras bíblicas. Aproveita esse momento e desenvolva o hábito. Mas não acha que porque você vai ler amanhã, que terça-feira vai ser fácil também, ou quarta. Não vai, nem um dia vai ser fácil, são decisões. Olha só a preocupação que você tem com seus dentes. Você escova o dente 1, 2, 3 vezes por dia. Seus dentes. Você toma banho todo dia? Preocupação com o seu corpo. Você lê a Bíblia todo dia? O que é o mais importante na nossa vida? O que é? Quando a gente fala, nossa vida terrena, ela é curta. A do meu pai durou 42 anos. Você não sabe o dia de amanhã. Quando você começa a ter um conceito de eternidade, você para pensar e às vezes a gente se preocupa tanto com o dente, com o seu bem-estar, as mulheres com o cabelo, com um monte de coisa, com a roupa que você tá, com não sei o quê. E diariamente você cuida disso. Mas diariamente você não está cuidando da sua edificação pessoal. Diariamente você não está tendo cuidado de olhar para dentro de si e falar, meu Deus, assim como eu preciso escovar os meus dentes, eu também preciso edificar a minha fé. E não existe uma maneira melhor do que, ainda que você leia um capítulo. Eu lembro que quando nós éramos mais novos, meu pai fez uma época uma competição lá em casa, e era assim, tinha que ler a Bíblia inteira. E a competição era quem ia terminar de ler essa Bíblia inteira primeiro. Eu, Paula, Merab e Moisés. E eu lembro que daí a gente criou uma expectativa, vai ter uma premiação, vai ganhar alguma coisa, quem terminar primeiro e tal. E eram os 4 enfornados no quarto. Cada um pegava a sua Bíblia e daí começava aquele negócio de tentar descobrir. E a gente fez uma conta, se você ler 40 capítulos por dia, você termina a Bíblia em um mês.
40. Eu terminei de ler a Bíblia em 28 dias. Eu devia ter uns 16, 17 anos. Motivado pela competição, mas foi algo sadio. É algo que edifica a nossa fé. Isso é importante também aos pais que estão aqui, estimular esse tipo de coisa aos filhos. Eu quero, assim que o Josué começar, o meu Jacó também, começarem a ter a capacidade de leitura, estimular a leitura bíblica. Compra aquela biblinha infantil, passa aquela biblinha infantil e cobra. Uma criança tem que ser cobrada. Ela não sabe o que é importante, ela não sabe, assim como você cobra ela de escovar o dente, você cobra ela de ler a Bíblia. A minha mãe nos cobrava. Vocês têm que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, você leu a Bíblia? Até hoje, às vezes, ela ainda brinca, e aí, tá lendo a Bíblia? Isso é importante. E se a gente não tomar a decisão de realmente, não, eu decido, ponto, não vai brotar, entendam isso. Não vai brotar vontade, não vai acontecer de repente, a tua Bíblia não vai abrir na sua frente. Eu acredito em milagre, pode acontecer, mas não é essa a ideia. Você precisa tomar a decisão de edificar a sua fé através da leitura da palavra de Deus. Porque quando você lê, você entende. E lendo é uma forma de ouvir a palavra de Deus. Então, a partir desse pressuposto de que para edificar nossa fé, para aumentar nossa fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, então nós temos duas obrigações. Uma, ler, ouvir, buscar, isso que eu falei agora. E a segunda obrigação, pregar. Eu acho que essa obrigação, essa segunda obrigação, às vezes é ainda mais difícil de entender. E às vezes a gente pratica ela ainda menos. Porque se eu parar para te perguntar, ou se você fizer um autoexame de você, última vez que você pregou para alguém. Pregar não é só vir aqui. Pregar não é só agendar com o pastor, pedir uma oportunidade e vir aqui no púlpito. A última vez que você falou alguma coisa de Deus, do que Ele fez para você, do que Ele fez na tua vida, ou você convidou alguém para vir aqui, ou você deu um jeito de entrar no assunto, qual foi a última vez? Essa é uma obrigação nossa como os cristãos. Só que isso está esquecido. Isso está em segundo plano. Sabe por quê? Quando você se reúne com a sua roda, uma coisa é aqui na igreja, mas e fora da igreja? Quando você se reúne no seu círculo de amizade, na sua rodinha de amigos, vocês vão falar sobre futebol, política, condição climática, mulher fala sobre moda, sobre roupa, sobre um monte de coisa. Qual foi a última vez que você exerceu o seu papel de pregar o evangelho? Isso é uma coisa que por vezes, por dias, volta e meia, eu me incomodo com isso. E eu estou aqui, a gente fala que quando a gente prega para nós também. E eu estou aqui me cobrando também. Não é só para vocês, é para mim também. Me preocupa. Quantas oportunidades será que nós estamos deixando de passar? E hoje eu ainda falei isso para o meu irmão, para o Paulo. Eu falei, Paulo, tem um pessoal aí que eu quero dar um jeito de trazer eles para perto e para a gente comentar alguma coisa. Às vezes você não tem noção, mas uma pessoa tão próxima de você, uma pessoa, um colega de trabalho, uma pessoa que talvez sente do seu lado todo dia, só estava esperando você falar, viu, eu sou de uma igreja lá, o pessoal canta lá, tem domingo, se quiser ir lá. Talvez você pode transformar a vida de uma pessoa através disso. E eu quero sim, eu não vim aqui, Deus não me chamou aqui hoje para ficar passando a mão e na cabeça de ninguém. Pelo contrário, é para incomodar mesmo. É para isso que eu estou falando. Para que não só eu, mas vocês também comigo, nós nos sintamos incomodados de ter tantas pessoas ainda fora da igreja. E pior, pessoas próximas a nós. A mensagem está tomando outra direção, mas eu falo que é sempre Deus que conduz isso, não sou eu mesmo. Quando a gente fala sobre essa questão da nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, nós precisamos entender que para ter uma fé, como a Bíblia diz, perseverante e saudável, nós precisamos alimentar da palavra de Deus. E se a fé é um dom de Deus, a plenitude da fé e o enchimento do Espírito são nossa responsabilidade. Você não vai ser cheio do Espírito só porque é uma iniciativa você vir aqui. Mas você não vai ser cheio do Espírito só porque você está aqui. Ou só porque um dia lá atrás você se converteu. Há 1, 2, 5, 10, 15 anos. Você não vai ser. Você vai ficar estagnado. Deve haver uma preocupação diária sua para seu completo enchimento do Espírito. Literalmente.
E a gente esquece disso, porque a gente já é macaco velho, já estamos na igreja faz tempo, já sei, Novo Testamento, Antigo Testamento, de vez em quando a gente dá uma lida na Bíblia lá, tudo. Não, eu sou evangélico. É muito mais do que isso, é uma obrigação diária, é uma preocupação dia após dia nossa de nos enchermos do Espírito Santo. De orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de pregar, de ouvir a palavra, de participar dos eventos da igreja. É impossível ter fé e não desejar conhecer a Deus. Nós precisamos nutrir, isso é diariamente, o desejo de conhecer a Deus. O desejo de entender mais. E isso vai aumentando, isso vai crescendo, isso vai ficando maior, a sua vontade vai ficando maior. Quanto mais você faz, mais você quer. Só que há a luta constante diária. A gente acaba espiritualizando tudo e achando que as coisas se resolvem num plano espiritual, uma coisa, nossa, transcendental, e não é isso. A gente, na verdade, eu gosto disso, de sempre trazer para um plano bem mais real, bem mais palpável, bem mais físico. E dizer, você tem que levantar e falar, hoje eu vou orar agora. E se cobrar literalmente, não estou lembrando, então anota. E eu duvido, isso é uma prática minha, que se você orar com fé e dizer, meu Deus, Espírito Santo, me incomoda e me lembra. Isso se ele já não te lembra, todo dia vai vir aquela lembrança. Você tem que orar, você tem que ler, você tem que orar, você tem que ler. O Espírito Santo está aqui para isso. A gente começa a entender um pouco mais, entender como que funciona e orar o Espírito Santo, que é uma pessoa, e fazer mais uso dele. Espírito Santo, eu quero ser mais cheio, eu quero que o meu espírito se encha, eu quero sentir mais sede. E aí a gente cansa de ouvir aquele louvor, aqueles irmãos que estão há 5, 10, 15 anos na igreja. Eu queria voltar ao primeiro amor, eu queria voltar ao primeiro amor. Amém. Mas o que você está fazendo? Qual que é a sua ação? Nós não somos seres passivos. Nós precisamos agir. A gente precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa. Senão não acontece. É igual o dente, ele não vai escovar sozinho, você tem que ir lá e pegar a escova e passar pasta. E quando ela fica velha, você tem que comprar outra. E quando a pasta acaba, você tem que comprar outra. Está entendendo? E aí quando a gente vem para o plano espiritual da nossa vida, que deveria ser o que a gente mais se preocupa, a gente deixa isso achando que isso vai acontecer naturalmente. Porque você está tão preocupado que amanhã você tem que trabalhar às 8, e daí parece que Deus... E eu não gosto de dizer isso, mas é verdade. Parece que ele começa a adquirir, mas ele começa a se tornar só mais um setor da tua vida. Tipo assim, eu tenho a minha família, número 1. 2, minha vida profissional, aqui. Minha vida pessoal, aqui, as coisas que eu faço. Minha vida conjugal. Deus, não é disso que se trata. Deus precisa estar presente em todos esses setores. Isso é você viver como cristão. Não é falando mal, não é nada disso, longe de mim, cada um sabe, cada um tem sua consciência, mas a gente vê acontecer muito isso no catolicismo. Muitos amigos meus fizeram referência a isso, não sou eu que estou dizendo isso. Realmente, a gente vê Deus como um negócio assim, que você vai lá na igreja e está lá, e aí você entra lá e faz toda a cerimônia e vai embora e acabou. Porque aí você sai e já, opa. Agora é minha vida, dá licença Deus, já fiz minha parte lá com o senhor, domingo eu estava lá, o senhor viu, né? Participei lá, agora é comigo aqui. E aí sabe quando que você lembra de Deus? É na hora do desespero, é lá embaixo. A hora que você vê o aperto, uma família, um ente querido, uma necessidade, um aperto financeiro, um desespero. Meu Deus, eu estou aqui, é na tua presença, eu vou orar, e pá, e pá, e pá. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso e tão supremo que Ele vem e Ele te atende. Porque você está fazendo aquilo com sinceridade. Só que você se esquece de se nutrir, de se alimentar de Deus diariamente. E o justo viverá pela fé. E o justo viverá pela fé. O justo não só se converterá pela fé, o justo viverá pela fé. E é de fé em fé. E é de fé em fé. É edificando, é trabalhando nisso diariamente. Proclamar a palavra. Se nós temos a responsabilidade de ter intimidade com Deus para termos uma fé saudável, o fato de a fé vir pelo ouvir nos dá a grande responsabilidade de espalhar as boas novas. Uma pessoa jamais
se chegará a Deus sem ouvir a palavra. Todos vocês estão aqui hoje porque um dia vocês ouviram a palavra. Seja desde a infância, nasceu na igreja, ou algum amigo que convidou, ou a pastora que... não sei. Mas você só está aqui hoje porque você ouviu a palavra. Esse é o start. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra para estar aqui. Então não tem como ninguém vir aqui, ninguém vai aparecer aqui do nada. Nós somos responsáveis de proclamar as boas novas, para que as pessoas possam ouvir a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, sempre que a gente fala em fé, eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque eu consigo entender um pouco mais além já hoje do que eu sempre entendi sobre a fé, de que a fé é quando você fecha o olho e fala, eu creio, eu acredito. Quando você começa a estudar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais, você consegue perceber que a fé é muito mais do que isso. Que a fé é isso que eu estou falando aqui, é essa edificação diária, é essa cobrança pessoal diária, e é isso que edifica a sua fé, e é isso que edifica um cristão. Você não vai conseguir sentir diferença na sua vida, você não vai conseguir fazer com que você tenha mais vontade de crescer a Deus, se não houver uma ação prática sua, uma intenção sua de fazer algo que edifique a sua fé. Eu falo que às vezes e é uma coisa que eu sempre prego sobre vida com Deus, porque é uma coisa que eu me cobro muito, desde novo, sabe? Eu acho que isso, para todos nós, é uma luta diária. É você conseguir fazer com que Deus na sua vida não seja mais só esse tempo, só no domingo aqui na igreja. É quando você começa a trazer Deus para a tua vida no seu dia a dia. Eu lembro ainda de uma vez, e volte e meia que eu tenho oportunidade, eu falo disso, que eu ainda estava morando com a minha mãe, e eu procurando a minha mãe em casa. Mãe, tal. Eu falei, ué, cadê minha mãe? Eu fui. E a hora que eu cheguei no banheiro, eu falei, tá tomando banho. Eu abri a porta, eu ia falar, mãe, eu ouvi. Falei, mãe, você tá orando? Ela falou, tô. É disso que se trata. Isso é você viver em oração. Ela estava lá no chuveiro, tomando banho, orando. Por que não? Por que para você o conceito de oração envolve uma preparação? Tem que ter todo um ritual. Não, eu tenho que estar de banho tomado, cabelo penteado de lado, tenho que já estar alimentado a partir das 8:30 da noite, ambiente escuro. Cada vez que você cria todo esse mecanismo, toda essa dificuldade, se torna mais difícil de você se aproximar de Deus. É fácil, isso é uma estratégia do inimigo para a tua vida. Ah, não, para mim não dá para orar, porque eu vou orar à noite. Ah, que legal, vou orar à noite. Que horas? 10 horas da noite, a partir das 10 e tal, depois que eu já tiver jantado, tudo. Não pode. Enquanto você estiver criando esse tipo de mecanismo, não que isso esteja errado, se funciona para você, amém, mas enquanto você estiver criando esse tipo de restrição, de regra, de mecanismo, não vai funcionar. Eu aprendi a aplicar isso, aprendi a entender isso, não só vendo a minha mãe, mas depois que eu li um livro. Nem é um livro cristão, é do Mortimer Adler, é um livro sobre como ler livros. E nesse livro ele tem um monte de coisa, como é que funciona, como é que você faz para ler mais tal. Mas uma coisa me chamou muita atenção. É comum em países desenvolvidos, vamos dizer assim, você entrar em metrô e você olhar dentro do metrô, o cara assim, lendo. Aí você vai numa recepção de qualquer coisa, o cara está lendo. Se você quiser desenvolver a prática da leitura, você não pode criar o que eu fazia. Não, tem que ser de banho tomado, horário perfeito, sentado na minha poltrona, com a luz ideal, depois que não sei o que e tal. Esse tipo de ritual te impede de praticar aquilo. Sabe como que você lê livro? Sabe como que você desenvolve a leitura? Carregando o livro com você. Igualzinho você carrega teu celular e fica vendo a rede social. É muito rápido, você puxa ali. Eu não tenho Instagram, Facebook, essas coisas, mas você puxa ali, passar a linha do tempo. Ah, tá. 1 minuto, 2. A leitura é assim.
Vou no dentista, o livro está com você, você leu uma página. Por que você acha que ler tem que ser você sentar diante da tua escrivaninha perfeita, com o teu copo de água do lado direito, superior, e você ficar 1 hora ali? Não é isso. Ler é um negócio que você desenvolve a todo momento. Deu uma brechinha, pá, você está lendo. Você pega ali, você lê uma página. Nossa, mas eu li um capítulo, eu li um parágrafo, não tem problema. É isso que desenvolve o hábito da leitura. E aí você começa a estimular e aquilo vai indo. E aí quando eu vi isso, imediatamente eu pensei na oração e eu lembrei desses exemplos da minha mãe. E eu comecei a desenvolver isso. E também às vezes orar dirigindo. Por que você acha que orar tem que ser uma coisa de olhos fechados? Ninguém está faltando com reverência a Deus. É meio que aquela conversa que às vezes depois a gente ouve, às vezes, de alguns amigos católicos que não têm o hábito da oração. Nossa, eu acho tão bonito, como é que ora? Eu vejo vocês falando assim, como é que faz? Meu Deus, você consegue conversar com um amigo teu? Deus, converse. Porque às vezes está muito preso, Pai Nosso, Maria, tal, aquela repetição, aquela coisa, a pessoa não consegue parar, cair de joelho, falar, meu Deus, eu estou aqui, na tua presença, ou então dirigindo, Senhor, me leve em paz nessa estrada agora, me protege, cuida da minha família. Você viver isso é você começar a trazer a presença de Deus para a tua vida diária, trazer a presença de Deus para o teu dia a dia, e não só no domingo, e não só a hora que você está aqui, porque daí você sai daqui, a hora que você pisa na porta, entra no teu carro, tem a revisão do carro para fazer, amanhã 8 horas, eu tenho que sair, tá, vamos lá, vamos jantar, o que a gente vai comer, tudo pá, e aquele turbilhão de coisas do seu dia a dia já toma conta, toma frente, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vamos na igreja de novo. É assim que Deus fica em segundo plano na nossa vida, e aqui eu estou falando de cristãos, de nós, de convertidos, de mim. E é isso que nós temos que nos cobrar, e é para isso que eu vim aqui, para chamar a atenção nesse sentido, para que nós não permitamos isso. E é um gancho que está abrindo a mensagem aqui, que não era bem a ideia, mas a gente voltando a falar aqui dos benefícios práticos, que eu gosto de falar, da fé. Embora eu tenha dito aqui, e é verdade, que o fim da nossa fé é a nossa salvação, isso é verdade, a fé verdadeira e consumada em nossos corações geram outros benefícios. Quando você começa a ter essa prática, e você edifica a sua fé, e você alimenta a sua fé diariamente, a gente começa a ter outros benefícios. E eu quero tratar e trazer esses benefícios para vocês hoje aqui, para que isso sirva também de estímulo e de motivação, para que você busque edificar mais sua fé. Há responsabilidade, nós sabemos disso, mas também há benefícios por trás disso. Não precisa ficar abrindo, mas eu vou citar rápido, está gravado. Tiago 1, 2 ao 4, Filipenses 4, 13. Confiança e alegria em meio à tribulação. A fé nos capacita a nos alegrar em meio ao sofrimento, sabendo que somos aprimorados e que a nossa esperança está na vida por vir. Quando você começa a edificar a sua fé, você começa a se tornar mais espiritual. Quando você lê a Bíblia mais, quando você ora mais, sofrimento, a gente viu essa pandemia, o que causou? Esse transtorno, seja em qualquer aspecto. Porque alguém perdeu alguém, ou passou um tempão em UTI, ou sentiu o que é, ou esse travamento de locomoção, seu negócio. Sofrimento faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida. Não adianta a gente querer viver, se você for analisar com mais calma, de uma forma que você fique evitando o sofrimento. Você sabe como que você produz alegria na sua vida? Não é fugindo do sofrimento, é sabendo lidar com ele. Não tem como, tem coisa que é inevitável. Entendeu? Você vai pegar um resfriado, você está sujeito a isso. Você vai ter um problema, você vai ter uma dificuldade, você vai sentir dor, você vai, seja lá o que for, você vai perder alguém da tua família. O problema não é esse, o problema é como você lidar com isso.
pessoas, aí fica aquela comparação, sofrimento menor, sofrimento maior, o que é mais difícil, o que não é. Não é disso que se trata. E quando a sua fé está edificada, quando você está alicerçado, quando você é alimentado da palavra de Deus, se torna mais fácil de lidar com esses momentos de sofrimento. A gente fala, até hoje, quando a gente perguntam para minha mãe, perguntam para nós, o meu pai faleceu, deixou a gente, ele tinha 42 anos de idade, eu com 17, Paulo com 15, Merab com 12, Moisés com 11, minha mãe, 4 filhos, escritório, tudo engrenado, tudo rodando, ele estava pregando. Poxa, como que vocês fizeram para lidar com isso? Porque eu não sei quem está lá enfiado em medicamento, minha mãe nunca tomou nenhum calmante, nem nós para isso. Toda vez que alguém questiona nós atribuímos a culpa disso a Deus. Nós atribuímos a culpa, a responsabilidade de nos dar esse suporte, de conseguir nos manter. E hoje minha mãe tem aqui os filhos dela pregando e divulgando a palavra de Deus. E a gente, graças a Deus, aumentando a família ainda, já são, com os 2 que estão no forno, são 7 netos em 2 anos. Então a casa está enchendo, uma bênção. Por quê? Porque foi tudo alicerçado aqui, na palavra de Deus, em Deus. E é disso que está falando aqui nessas passagens que eu falei, ou seja, confiança e alegria em meio à tribulação, é disso que se trata. 2, relacionamento com o Senhor. Pela fé nós podemos nos achegar a Deus. Não existe relacionamento íntimo com o Senhor sem fé, e nem fé sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Não existe um relacionamento íntimo com Deus sem fé, e nem fé sem um relacionamento íntimo com Deus. Uma coisa complementa a outra. Nós nos alimentamos de Deus, a nossa fé aumenta. A nossa fé aumenta, o nosso relacionamento com Deus é mais íntimo. Abacuque 11, 27, 1 Pedro 1, 7 e 8. Olha só, talvez depois dessa mensagem, talvez não, eu tenho certeza, e essa é a minha finalidade hoje aqui, é que você saia daqui hoje mais incomodado e mais motivado. Mais incomodado porque talvez o André tenha razão. Talvez eu tenha que ser mais um verdadeiro cristão, trazer Deus para o meu dia a dia, viver mais isso, ler mais a Bíblia, procurar edificar um pouco mais a minha fé, orar mais, cuidar mais com o que eu leio, lembrar mais de Deus diariamente, seja lá o que for. E eu garanto para você que a satisfação que isso vai te trazer, não existe nada no mundo que se compare. Se você fizer isso, crie algum norte, alguma direção, algum plano para você. Vou fazer o seguinte, eu vou ler a Bíblia segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu vou tirar 7 minutos de oração, não sei. E volta e fala para mim daqui 30 dias se não mudou nada na sua vida. É evidente que você vai colher frutos disso. E acontece muito comigo de me lembrar de vez em quando de momentos em que porque assim, eu falo que às vezes a nossa vida é mais ou menos como um gráfico. Tem momentos que você está lá em cima e daqui a pouco você está lá embaixo. E aí você está aqui, vai andando e sobe, desce, fica aquele vai e vem. São momentos em que você está mais próximo de Deus e momentos que você está mais longe de Deus. É muito fácil de entender esse gráfico. Quanto mais próximo de Deus você está, mais fácil é de você lidar com o sofrimento. Então talvez o sofrimento, a dificuldade, aquele momento de aperto, aquela situação, aquela confusão mental, aquela monte de dúvida que está na sua cabeça, aquilo passa fácil. Porque você não tem como evitar isso. Faz parte do mal, faz parte do pecado que veio no mundo. Só que você tem como lidar com isso de uma forma mais tranquila. Quem aqui não dá até um frio na barriga quando pensa em alguma situação? Hoje eu sei como que é isso, eu não tinha muita noção desse negócio de filho. Nossa, o Josué começa a espirrar, o que é isso aí? Caramba, espirrando. Vê lá com a médica, o que tem que dar? Você já começa a dar um frio na barriga da gente. Você já fica preocupado, isso, nossa, meu Deus do céu. Já é tão difícil. Se você tiver suporte espiritual, uma fé alicerçada, eu garanto para você, é mais fácil. É melhor, é mais tranquilo, é com alegria. Não que não vai ter, não que você não vai sentir, não é isso. Mas é que a coisa se torna mais fácil para você.
E nós somos cristãos e às vezes nós não estamos usufruindo de um benefício tão maravilhoso que Deus está nos dando. Por quê? Porque nós optamos por usar a fé só para se converter. Nós optamos por só, participo domingo lá na igreja. Não furo. Domingo eu estou lá, entro no horário, sabe? Às vezes uma pessoa que nem está aqui está muito mais próxima de Deus que você. 3, conhecer e viver a vontade de Deus. E aqui entra obediência. Eu estou preparando aos poucos uma mensagem só sobre isso. Pela fé, todos os heróis descritos em Hebreus ouviram a voz de Deus e puderam obedecê-lo. Eu falo que ouvir a voz de Deus, às vezes a gente pensa tipo num filme assim, né? André, aqui quem fala é Deus. Não é isso. Você sabe aquele momento em que você sente que você... Nossa, não é para eu fazer aquilo. Ou não é para eu fazer dessa forma. Ou não é para eu comprar isso. Ou não é para eu vender isso. Sabe aquilo é Deus falando com você e você não sabe ouvir às vezes. Porque você está distante, não tem como. Deus não vai te dar toda essa intimidade se você não está próximo dele. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você realmente quer obedecer a voz de Deus, você precisa aprender, você precisa estar próximo. Eu falo que no meu casamento, e quem é casado aqui sabe, a gente só de olhar um para o outro, você já sabe. Ixi, acordou hoje. É hoje. Ou não, ixi, o que foi? Não, tá super alegre, o que aconteceu? A gente meio que de olhar, o que é isso? Isso é intimidade. Aí quando vem a dificuldade, ou quando vem alguma situação que você precisa de Deus, você quer ouvir a voz de Deus. Aí Deus grita lá do fundo e fala, mas você está tão longe. Você está a quilômetros de mim, até nem se eu gritar, como, entendeu? Uma alegoria, uma forma de dizer, mas é isso. Quando você tem essa prática, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, quando você traz realmente uma vivência, uma intimidade com Deus para a tua vida, fica fácil de ouvir a voz de Deus. E é por isso que esses heróis da fé, através da obediência, ouviram a voz do Senhor. É só você estudar lá todinho o livro de Hebreus, você vai ver, obedecendo. Através disso, ouvindo a voz de Deus. Agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Afinal, sem crer no Senhor e na obra redentora de Cristo, é impossível agradar, obedecer e servir ao Senhor. O nosso propósito aqui também é agradar a Deus. Pensa o contrário que fica mais palpável, mais plausível, mais fácil de compreender. Alguém aqui tem a intenção de desagradar a Deus? É claro que não. Só de falar isso incomoda o nosso coração. Só de pensar isso, a gente se incomoda. Só que diariamente, talvez, com alguns pensamentos, algumas coisas, algumas condutas, algumas ações que você toma, você desagrada a Deus. Mas Deus o livre falar isso e afirmar isso que eu estou desagradando a Deus. Não é isso. Então pensa assim, que quanto mais você nutrir a sua intimidade com Deus, mais você agrada o coração de Deus. Esse é mais um benefício prático da fé. Isso é mais um benefício prático de você alimentar a sua fé. 5, e esse eu acho legal. Vencer o mundo. Por meio da fé que o cristão vence a inimizade do mundo e suporta as tentações e o poder do pecado. Parece que quando a gente fala de pecado, a gente fala de poder do pecado, parece uma coisa muito distante, mas não é. É muito mais próximo do que você imagina. É aquela dificuldade, aquela bobeira que você comete no teu dia a dia de soltar uma mentirinha onde não devia. Ou melhor, soltar uma mentirinha, porque em nenhum momento deve soltar uma mentira. Uma coisa pequena. Foi só um negócio que eu falei para resolver o problema, tal. Talvez aquela incomodação que você tem, que você não consegue deixar de ouvir aquelas músicas que não agradam o coração de Deus, talvez. Ou talvez aquele filme que você assistiu e aí, só a hora que acabou, você falou, poxa, acho que eu não devia ter assistido isso aqui hoje. Eu já parei de assistir filme 10, 15, 20 minutos para parar. Só que a gente precisa estar alimentado. Quando você está com a sua fé nutrida, eu te garanto, você não consegue desenrolar um filme que ofenda a sua vida com Deus. E é pesado, hoje essas imagens são muito reais. Hoje é muito palpável, hoje tudo tem uma intenção por trás. Quem aqui já leu
deve saber, e quem não leu deve ler. São 2 livros, eles são meio grandes, mas eles se lê rápido, porque é a história Mundo Tenebroso. Sempre que eu tenho oportunidade para alguém, eu falo desse livro, porque você vai ver como que você consegue ler um livro grande. É uma história, mas é incrível como aquele autor, Frank Peretti, consegue te apresentar o que é o mundo espiritual atuando numa situação concreta. Aquele dia que você acha que teu carro não funcionou por obra do acaso, não é. Aquele dia que... Então, o filme também é uma coisa pesada. Aquele filme horrível, aquele filme cheio de cena pesada, aquele filme cheio de coisa. É dessas coisas que a gente tem que se abster. Você sabe quem são os verdadeiros vencedores? Os que conseguem se abster. Ah, mas não tem problema. Eu achei legal uma vez que eu ouvi o Rodolfo, e aquele Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, cheio das tatuagens, mesmo depois de convertido fez tatuagem, tudo. Não estou falando de tatuagem aqui, só para entender. E eu ouvi aquilo, eu falei, é disso que se trata. Ele falou, gente, quase toda semana, em qualquer lugar que eu vou, que eu tenho oportunidade de pregar, alguém vem, viu? Tatuagem é de Deus ou não é? Tatuagem pode ou não pode? Aí vamos pensar, filme ruim, pode ou não pode? Filme de terror, filme de violência, filme de não sei o que, pode ou não pode? Ele falou, gente, quando você começa a se alimentar de Deus, fala, pô, acho que precisa. Você sente menos necessidade disso. Geralmente a intenção desse tipo de coisa, ela está escondida e às vezes nem você está reconhecendo o que é. Você está tão cheio de Deus, você fala, pô, isso aí não... Sabe? Talvez chegar lá no céu, lá em cima, ele até brinca, é verdade, fala, ô André, nem podia ter feito lá a tatuagem, mas você não ter feito por amor a mim é muito mais. Entendeu? Talvez uma abstenção, alguma coisa assim, eu me abster de ficar vendo, mas será que tem problema mesmo? Mas quando você se abstém é que você se torna forte. É quando você se abstém de uma coisa que tem uma dúvida, é que você mostra que você está vencendo a carne, que teu espírito está sendo mais forte. Esse que é o diferencial. Eu sempre lembro dessa frase, sabe o que vencedores fazem? Vencedores fazem frequentemente o que perdedores fazem eventualmente. Eu lembro disso, talvez alguém aqui já me viu, eu vivo correndo pela rua. Eu corro, eu gosto de correr. Eu gosto e eu me esforço para fazer isso também. Uma prática, porque eu treino, faço uma dieta, tudo, e eu entendo que eu preciso ter uma atividade aeróbica e tal. E eu corro. Você acha que é fácil? Alguém aqui já correu no frio? Ou no calor intenso? Ou já correu 5, 8, 10, 12 quilômetros? Não é fácil. Só que quando você começa a desenvolver o hábito e começa a ter em mente que as consequências disso são boas, são eficientes, vão te trazer resultado e você se esforça, é aí que você se torna diferente. Só que o que eu estou cansado de ver é pessoas que correm um dia, aí depois abandona tudo, depois de um mês volta, aí depois de 6 meses, aí corre, não, uma semana inteira, não fazem habitualmente. Aonde que eu quero encaixar esse exemplo? Na palavra de Deus. Na sua prática diária com a sua vida cristã, a gente não se preocupa. A gente está vivendo, tocando o barco inteiro, tudo, a vida toda, com Deus em segundo plano. Ele meio que fica assim no jeito aqui, se precisar tá fácil. Mas ele não está aqui. Se vocês tivessem noção do tanto que eu fugi da mensagem aqui hoje, eu acho que de alguma forma Deus queria falar isso para alguém aqui. Eu não sei para quem, ou que seja para mais pessoas, amém? Mas se você vir aqui ler o meu esboço e falar, você está pregando outra coisa, e é verdade. Mas Deus me incomodou para falar isso hoje aqui. Me incomodou para dizer para você que você precisa colocar mais a mão na consciência, precisa se preocupar mais, e eu estou pregando para mim também, dia após dia, para nós sermos e vivermos como verdadeiros cristãos. Diariamente, frequentemente, pessoas de sucesso fazem frequentemente o que perdedores fazem eventualmente. Você não pode ler a Bíblia eventualmente.
Assim como você não pode exercitar o seu corpo eventualmente. Tem que ser frequentemente. É aí que começa a ter a diferença. É aí que os resultados começam a vir. É uma luta? É, claro que é. Tudo que te dá resultado, Malafaia fala, você quer ter uma vida fácil? Opte pelos caminhos mais difíceis. Você quer ter uma vida difícil? Fica no mamãozinho com açúcar lá. Fica no Instagram o dia inteiro e na televisão, que você vai ter uma vida difícil. É certeza. Agora, você quer ter uma vida fácil? Quer ter uma vida de regalias? Quer ter uma vida de conforto? Acorda cedo, se exercita, faz sua parte, lê a Bíblia, ora, jejua. Tenha uma vida com Deus, tenha hábitos saudáveis. Não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, é muito difícil. É meio que assim, é muito mais fácil você comer um bolo doce delicioso do que frango com batata. Claro que é muito mais fácil, só que o resultado, a gente não pensa nisso. É um negócio de viver um prazer momentâneo agora e a tua carne prevalecendo. E aí quando a gente fala de vida espiritual é a mesma coisa. É muito mais fácil você ligar novela, não sei o que, Big Brother, sei lá o que, do que você sentar para ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira. Isso é a maior desculpa do mundo. O tempo é perfeito, Deus é perfeito. Organize-se. Sei lá, faz alguma coisa. Cada um tem que ser sua criatividade. 6. Resposta das nossas orações. Jesus diz que as nossas orações com fé seriam atendidas. Mateus 21, 22. É claro que a oração feita de fato, com fé, está alinhada à vontade de Deus. Será que eu posso pedir para a Elisa cantar um negócio aqui? Amor, eu vejo que toda vez que de alguma forma Deus me incomoda para trazer uma mensagem dessa forma, eu gosto de fazer com que cada um de nós faça, e eu faço também junto, essa introspecção, esse pensamento próprio. Então eu quero te convidar por 1 minuto para, sobre tudo que eu falei, sobre edificar a sua fé, sobre essa vida com Deus, sobre esses hábitos diários, sobre essa prática, sobre tudo isso. Abaixa um pouco a sua cabeça e fecha o olho. E pensa um pouco em que ponto será que eu preciso melhorar. Tenta pensar em umas 3 coisas, mas tenta criar agora, enquanto eu estou falando aqui, uma ordem de importância. Ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3. Hoje eu fui bem prático, eu falei coisas bem assim, sobre assistir TV, sobre orar, sobre ler a Bíblia, sobre jejuar. Foi bem fácil. Coloca 3 pontos rápidos, sem a gente criar muita dificuldade. E agora escolhe um ponto principal, que você acha assim, poxa, é nesse ponto que eu acho que eu preciso me concentrar mais. Pode soltar o playback. Eu quero que sobre esse ponto que você se sentiu incomodado, sobre esse ponto, quem tem um ponto específico que realmente quer fazer uma diferença, eu quero que só levante a mão. Meu Deus, aleluia. Se você tem algum ponto em que você fala, Deus, eu quero fazer a diferença nesse ponto da minha vida, eu quero que você venha até aqui na frente. Eu quero. Quem levantou a mão só vem aqui na frente rapidinho. Ô Espírito Santo. Bem rapidinho. Eu não vou tomar tempo de ninguém, não é esse o propósito, não é pra mim, não é pra você. Eu só quero fazer o que Deus tem incomodado no meu coração. Só quem levantou a mão, seja sincero. Se você não levantou a mão, por favor, não venha aqui na frente. Pode vir. Feche os seus olhos e ora sobre isso agora. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui na tua presença. Sabemos, meu Deus, sobre as nossas dificuldades. Mas queremos fazer diferente. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Não abra seu olho, feche os seus olhos e peça a Deus. Peça ao Espírito Santo que te ajude. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Essas pessoas vieram até aqui na frente. Em busca de algo diferente. Em busca de uma força. Em busca de fazer a diferença. Eles não estão sem Deus, eles estão com sede de ti.
intimidade com Deus, dia após dia. Elas querem ser transformadas, elas querem, meu Deus, muito mais de Deus. E elas estão aqui para isso, meu Deus. Eu oro a Ti, meu Deus, que facilite o caminho delas. Quero te dizer que só o fato de você ter vindo aqui na frente hoje prova que você quer conhecer mais de Deus, que de alguma forma o teu coração está incomodado, que você quer mais, que você quer intimidade com Deus, que você sabe que você precisa disso. E essa ação já aumenta a sua fé. Essa ação é necessária, essa atitude, esse passo à frente, esse vir até aqui faz a diferença para você, faz com que seja mais fácil o seu caminho, seja mais fácil o seu objetivo, que o seu objetivo seja alcançado. Então a minha oração para você aqui agora é simplesmente essa: meu Deus, que essas pessoas sejam incomodadas dia após dia pelo Espírito Santo e que elas consigam, meu Deus, alcançar esse objetivo que foi aqui definido hoje, seja de ler mais a Bíblia, seja de cuidar com algo que elas vão ler, seja de aumentar as orações, seja o que for, meu Deus. E meu Pai, eu oro para que as bênçãos de Deus não só apenas venham, mas que elas desaguem sobre a vida dessas pessoas de forma sobrenatural, porque elas demonstram, meu Deus, uma preocupação, um anseio, uma necessidade, meu Pai, de ter intimidade com Deus. Espírito Santo, Pai amado e maravilhoso, enche agora a vida dessas pessoas, que elas saiam hoje daqui realmente incomodadas e que elas saiam hoje daqui como pessoas transformadas, renovadas e, meu Deus, definitivamente definidas a fazer algo diferente. Que o Espírito Santo encha a vida de cada um de vocês agora. Amém? Parabéns mesmo, parabéns. Eu me coloco no lugar de vocês, faria a mesma coisa. Essa ação de vir até aqui vai fazer a diferença na vida de vocês. Amém?